Mas bora lá então ver o Fernando Feriado? Vocês estão preparados pra assistir Monark e Fernando Feriado? Porque agora a gente vai ver Estados Unidos, herói do mundo. Monark não aguenta, então bora conhecer. Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Do contexto internacional, né? Os Estados Unidos, Voltar aqui. hoje o Brasil, ele É? é escravo, né? A gente É escravo? do contexto internacional, né? Os Estados Unidos decide muitas das políticas. No passado, os Estados Unidos já deu golpe no Brasil. Você tem, eu acho que tem um presidente americano que admitiu que trabalhou com o exército para dar golpe. Então, tipo, a gente nunca foi dono do nosso nariz. O Brasil nunca foi dono do próprio nariz, tá Nunca. ligado? Até as teses de desenvolvimento do Brasil. Só um detalhe, né? A gente nunca foi dono do nosso próprio nariz porque a gente não passou por uma independência de verdade, né? A gente passa por uma independência política, mas não econômica. A gente vive um neocolonialismo, porque a gente depende economicamente de outro país, né? E os Estados Unidos ele tenta fazer isso através do imperialismo no mundo inteiro, né? Todo mundo depende dele. Como que ele faz isso? Através da moeda internacional que é o dólar, né? Existe hoje em dia a bomba dólar, que quando os Estados Unidos quer ferrar alguém, ele, tipo, impede que a pessoa transicione em dólar ali, né? Ou eleva o preço do dólar em relação à moeda do país. Então, os Estados Unidos ele tem esse poder colonial através do imperialismo que é legitimado pela moeda internacional que é o dólar, né? Passam pela dependência dos países desenvolvidos. Por exemplo, o Fernando Henrique, antes de ser presidente, ele escreveu um livro, eu não vou lembrar exatamente o título, mas era alguma coisa no sentido o desenvolvimento da América Latina através da dependência, ou alguma coisa mais ou menos parecida assim. Mas a ideia qual era? Eu sou dependente dos países desenvolvidos, né? Eu necessariamente sou dependente dele. Então, ao invés de eu lutar contra essa dependência Será que ele leu esse livro? Será? e tentar me tornar independente pelas minhas próprias forças, eu capturo o dinheiro que esses países vão me oferecer, porque eles vão comprar coisas minhas, etc. Não são produtos de alta tecnologia, mas eles dependem do meu mercado. Você vê como já inverteu, né? Ele tá colocando os países do centro do capitalismo como dependentes do Brasil e não ao contrário, como realmente é. E este dinheiro eu utilizo para desenvolver a minha indústria nacional, o meu ramo tecnológico, etc. Mas a gente depende deles justamente na parte da tecnologia, senão a gente não era dependente. A gente depende deles porque eles têm a tecnologia, né? Ou seja, eles têm esse aparato de máquinas e de indústria que, querendo ou não, a gente consegue resumir em tecnologia. E por isso que a gente tá sempre atrás deles, né? A gente tá sempre dependendo que eles mandem essa tecnologia pra gente. Não tem como a gente, tipo, desenvolver a nossa tecnologia a ponto de passar eles sem deletar essa independência nossa, né? Isso que ele não tá entendendo. Só que o negócio é o seguinte, ele achava que nós devíamos nos tornar dependentes cada vez mais de diversos países, não de um ou dois, como a China e os Estados Unidos. E através do aumento dessa dependência de vários países, nós conseguiríamos mais investimentos externos e com esses investimentos a gente desenvolveria a nossa tecnologia. Claramente, então, Parece que eles não acham que a tecnologia vem do nada, né? Parece que, tipo, só investir dinheiro que a tecnologia vai vir, né? Sendo que, pô, a gente precisa de tecnologia do exterior pra gente chegar no limite da fronteira da tecnologia, pra aí sim a gente estudar ela e desenvolver ela cada vez mais. Foi isso que a China fez. A China, ela, tipo, ela para atrair os investimentos, ela baixa o valor da mão de obra, ela acaba com os direitos trabalhistas ali do pessoal, então ela traz as indústrias, mas ela com uma condição, ela coloca a condição que, tipo, todas as indústrias que aparecer, vai haver transferência de tecnologia. Então, os cientistas da China vão conseguir desenvolver a tecnologia que é do país de fora. Então, através disso, desse acordo, que a China consegue, então, tá pau a pau em termos de tecnologia com os países que
ela dependia. E só então ela consegue ultrapassar. Aqui no Brasil não adianta nada investir, fazer indústria, sendo que não há essa transferência de tecnologia pra gente. Então não adianta, tipo, ser dependente de todo mundo. Dependente de todo mundo quem? Os únicos países que estão na frente da tecnologia é os Estados Unidos. Se a gente for dependente da Índia, ou sei lá, da França, não vai adiantar nada, porque a gente sempre vai estar atrás do país imperialista, do país que detém a maior tecnologia do mundo. Então não é só uma questão de ser dependente de vários países. A gente precisa estar à frente do desenvolvimento tecnológico. Não deu certo, né? Porque a gente tá aqui até hoje. Mas o negócio é o seguinte: esse é o pensamento até hoje de boa parte da, digamos, esquerda moderada, assim. Ela acredita que essas relações de dependência não necessariamente são negativas. Só que a gente nunca consegue sair delas. Sim, E mas não aí é... vira um ciclo vicioso. Eu concordo que E como que sai delas? Pô, não vai falar, né? Provavelmente. com o que você está falando, só que eu não atribuo à esquerda isso aí. Quem tá interessado nisso é a oligarquia. Porque Oligarquia. Ele que tá na oligarquia, né? Ele não consegue definir o que que é oligarquia. quem beneficia são as oligarquias. Porque eles captam esse investimento do exterior e com essa dependência. Aprendeu um nome novo, agora só repete isso. Em vez de investir no país, o que eles fazem é pegar essa grana e tomar para si. E aí aplicar em outros lugares e tal. Tipo, a dívida. Isso, Monark. Só que não é oligarquia, é a classe burguesa. Porque aí a gente coloca, vai falar aí de classes sociais. Então a gente vai conseguir enxergar essas pessoas num plano real, no mundo real, ou seja, classes sociais a gente sabe. Os burgueses são os detentores do meio de produção. A oligarquia é um grupo de burgueses que detém ali um poder político, então eles formam uma oligarquia. A oligarquia, por si só, não quer dizer nada. Se você não enxergar isso na realidade, não conseguir dar nome pra eles, você pode ficar falando oligarquia, pode ficar falando, sei lá, o Mickey tá controlando isso, o Pluto tá controlando tudo que vai dar na mesma. Oligarquia não quer dizer nada se você não definir o que que é oligarquia. Brasileira é uma forma dos oligarcas e da oligarquia internacional de sugar a riqueza do Brasil, né? Uma das formas, né? A gente paga quantos bilhões todos os anos em juros da dívida? São 500, sei lá, 600 bilhões, se quiser conseguir ver as informações certinhas aí, Coca. Mas, tipo, com 600 bilhões por ano, se a gente não tivesse essa dívida imensa que foi imposta a nós através de lobby da oligarquia e da oligarquia internacional, a gente teria 500 bilhões para investir. Com 500 bilhões por ano para investir, a gente construiria esse país maravilhoso que a gente está. Só que, desde sempre, a gente foi colocado numa posição de ultra fragilidade fiscal por N motivos, que é justamente para Fragilidade fiscal, né? O que que ele tá falando, né? a oligarquia internacional continuar mantendo o Brasil como uma colônia delas, né? Isso que ele tá falando, a fragilidade fiscal, eu acho que entra mais como austeridade, né? Esse problema de austeridade, né? Tipo, a gente tem que economizar, porque a austeridade entra também nesse lance da dívida pública, que a ideia é a gente economiza tudo que a gente pode, então corta todos os gastos para manter um superávit, para a dívida pública ser paga, e quem se beneficia com isso são os credores da dívida pública, que é a classe burguesa, né? Mas você vê, se você falar sobre austeridade para o monarca, ele vai concordar 100% em cortar gastos. E ele não percebe que ele vai ser contra ele mesmo, porque ele percebe que essa dívida pública é ruim, né? Quem se beneficia com a dívida pública é a burguesia, ou a oligarquia, como ele quer chamar, né? História sem planejamento não serve pra nada também. Pois é, porque, que nem ele falou, sempre, desde sempre tem esse negócio da dívida pública. Sim, porque o sistema que a gente vive mantém essa dívida pública. O Brasil já deu calote de dívida pública e entrou de novo na dívida pública, sabe? Porque ela é um mecanismo de gerenciamento do Estado burguês. Então, a dívida pública não é o problema. O problema é quem se beneficia com a dívida pública. Que classe que está se beneficiando com a dívida pública, sabe? Porque, geopoliticamente, qual que é o interesse dos Estados Unidos em ver uma potência igual o Brasil se desenvolver e rivalizar com eles
no geopolítica internacional. Eles não querem uma China no quintal deles, entendeu? É óbvio, pô. Então, eles trabalham ativamente durante décadas e décadas para impedir o desenvolvimento do Brasil. Eu não sei. E é por isso que a gente é dependente. A gente é um sistema, a gente é um país de capitalismo dependente. Justamente porque eles não querem que a gente compita com eles. Então eles mantêm essa dependência. A transferência de tecnologia que a gente recebe dos Estados Unidos é sempre atrasada. Eles só vão transferir tecnologia pra gente quando essa tecnologia for ultrapassada. Ou seja, quando eles já estiverem lançando uma tecnologia nova. Então, até lá, a gente não vai ter acesso a essa tecnologia. E assim eles mantêm essa dependência nossa, né? Se o Brasil desenvolvido seria uma espécie de concorrente. Seria meio que um. Não, imagina, não seria uma espécie de concorrente, não. Você acha que o Brasil ia aceitar de boa? Não, tá bom. A gente não quer se desenvolver mais do que isso. A gente chegou ali do lado dos Estados Unidos, vamos ser parceiros. Você jura? A dinâmica da geopolítica mundial numa sociedade capitalista é de extrema concorrência. É assim que funciona. Todo mundo quer estar na frente, porque todo mundo quer ser o país, né? E os Estados Unidos quer isso também. Uma espécie de Europa, assim, um país europeu. Europa, né? Aliado dos Estados Unidos. Historicamente. Vamos lá, a Europa não é simplesmente um aliado dos Estados Unidos, tá? O capitalismo nasce na Europa e ele se transfere, o imperialismo é em inglês por causa da Revolução Industrial, então, tipo, antes dos Estados Unidos virar esse país imperialista, o império era o Império Britânico, porque eles expandiram o capitalismo, e então toda a Europa querendo ou não, dependia das manufaturas inglesas. Só que, com a dinâmica das guerras que aconteceram ali, da Guerra Espanhola, esse poder do império foi transferido para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, nessa época, era um apêndice da Inglaterra. Então, foi isso que aconteceu, uma transferência. Então, hoje em dia, a Europa não tem escolha ser aliado ou não dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu. Um é um puxadinho do outro. O imperialismo se transferiu. Agora, você pensar que eles vão aceitar uma África ou uma América Latina como aliada, não faz sentido nenhum. É incrível como eles tentam dar soluções fáceis para problemas muito complexos. Pois é, tipo, tem todo um pano de fundo histórico que aconteceu para a Europa ser aliada dos Estados Unidos, sabe? Se os Estados Unidos pudesse, eles não iam querer a Europa também como aliada. Mas é como se deu a história. Então, o Marx tem essa frase, né? Os homens fazem a história, mas não fazem como querem. Porque eles estão fadados a receber as condições materiais das gerações passadas. Então, se os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, sei lá, o Trump, se o Trump e o Biden lá, pudesse decidir, pra eles, foda-se a Europa, tá ligado? Mas não dá, porque eles têm a Europa e os Estados Unidos são um imperialismo, né? Basicamente, nós somos aliados deles. Então, a questão é que... Mas é muita ingenuidade do Fernando Feriado aí achar que os Estados Unidos vai aceitar os latinos como um aliado, né? Pelo amor de Deus. Como se não tivesse tido o apartheid lá nos Estados Unidos, né? mais fácil você Pelo controlar. amor de Deus, velho. O problema da Europa, a Europa está totalmente fragmentalizada, primeiro. São vários países menores. Segundo, eles criaram o Congresso Europeu, o Parlamento Europeu, que é um grupo de burocratas que não tem nenhuma fidelidade a nenhum cidadão de nenhum país. Esses burocratas são cooptados para fazerem o que a oligarquia internacional quer que faça. Então, a Europa não é... Oligarquia internacional, você vê como ele, tipo, não consegue definir? Porque a oligarquia nacional, querendo ou não, é, tipo, os burgueses de cada país, mas ele não consegue enxergar isso, né? Ele coloca como se fosse uma força externa e não os agentes dentro dos países, né? Para mim, não é um excelente exemplo de região independente também. Inclusive, a Europa são os caras mais... Os europeus são um bando de gente burra que são usados pelos americanos constantemente e acham que são fodões porque eles têm uma cultura milenar foda mesmo, entendeu? Mas, por exemplo... Uma cultura milenar foda mesmo. Tipo, mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Enquanto o Oriente tava, tipo, decolando ali na época anterior ao feudalismo, e até mesmo durante o feudalismo ali, o Oriente, mano,
tava decolando. Só depois, com a chegada da modernidade e o avanço das forças produtivas da Inglaterra e da França ali, com a época das revoluções industriais e com a expansão marítima, que a Europa começa a ser alguém. Até aí, era tudo no Oriente. Era a Grécia que tava nessa transição de Oriente para Ocidente, mas era o Império Persa, o Império Otomano, toda essa galera ali do Oriente que comandava o mundo. Tá? O mundo era, tipo, no Oriente. O cristianismo nasce no Oriente. Então, a Europa não tem uma cultura foda pra caralho. Quem tem essa cultura é o Oriente. O que a Europa fez foi roubar tudo. É isso que a Europa fez. Nesse caso da Rússia, os Estados Unidos foi, destruiu o pipeline do Nord Stream 2 e aí obrigou e condenou a Europa a comprar óleo dos Estados Unidos. Porque impediu de comprar da Rússia, que é um dos maiores exportadores de gás e óleo para a Europa na época. E só que aí eles começam a vender gás e óleo para a Europa a 4 vezes o preço que a Rússia vendia. Porque eles não são aliados, eles são um império tudo junto, são o centro do capitalismo ali, né? Só que quem é a força maior? É os Estados Unidos. Mas assim, a Europa se colocou nessa porque eles quiseram, pela própria ideologia capitalista que eles defendem. Porque ninguém obrigou a Europa a estar do lado da Ucrânia na guerra, tá? Ela podia muito bem falar, não, foda-se a Ucrânia, a gente tá apoiando a Rússia, mas não, pela ideologia capitalista que eles mesmos colocaram pro mundo e eles mesmos decidem seguir, eles estão nesse impasse, tá ligado? Não é tipo os Estados Unidos foi lá e fez a cabeça da Europa, não, eles são praticamente uma coisa só. Você tá entendendo? Para os Estados Não, mas Unidos também é tem tudo... a distância do bagulho, né? Porra, a Rússia tá do lado, os Estados Unidos tá na outra ponta. Não é só a distância, tem os caras dentro do... Caralho, esse Fernando Holliday, mano, é muito pequeno, muito limitado o pensamento dele, gente, pelo amor de Deus, velho. De alguns países já estão falando contra ele. O próprio Macron falou contra os Estados Unidos porque eles estão com lucro exorbitante. Não é só o custo de produção e transporte. Eles colocaram também um lucro exorbitante. Por quê? Porque para os Estados Unidos não existe aliado dos Estados Unidos. Existe o Estados Unidos. Na verdade, existe a oligarquia americana e eles querem todo o poder para eles e foda-se. E se eles precisarem causar uma guerra com a Rússia para impedir a Europa de comprar gás da Rússia e começar a comprar gás deles, porque eles queriam esse mercado, eles vão fazer a porra de uma guerra para isso e vão destruir o pipeline da Alemanha no território alemão, tá ligado? É propriedade da Alemanha. Se a gente fosse num cenário onde a Europa realmente fosse independente, isso seria um crime de guerra contra a Alemanha, entendeu? Então, o Brasil e a Europa são os quintais dos Estados Unidos de verdade. E o Brasil... São os quintais, né? Puta que pariu, mano. E acho que ele é formado em História pela Mackenzie. Mano, sério? O Fernando Holliday é formado em História, mano? Puta que pariu. E pela Mackenzie, né? Tinha que ser, por isso que pensa assim, né? Por isso que é cadelinha dos Estados Unidos. Puta que pariu, velho. Qualquer país grande que se tornar grande e potente, ele não é um amigo, um aliado das pessoas, dos outros países geopoliticamente. É todo mundo rival, não tem amiguinho na geopolítica. Tem apenas sangue, destruição, guerra, espionagem. Por que tem isso, né, Monark? Por quê, né? Será que, tipo, é natureza humana? É muito fácil você falar que é natureza humana. Muito fácil que você falar que a geopolítica é assim, sempre foi e sempre vai ser, né? Você tem que, tipo, colocar num papel histórico, né? Por que é assim, sabe? Quando você se questionar das coisas como elas são, tipo, por que as coisas chegaram nesse ponto, você vai precisar entender a questão das classes, a questão da propriedade privada. Essas coisas dão resposta para essas perguntas, tipo, por que a geopolítica é assim, tá ligado? Deus, velho. Mas cara, esse é o mundo que a gente vive, cara. A gente não vive no mundo da fantasia maravilhosa dos Ursinhos Carinhosos. É que eu sou meio loucura, eu pô. vou confessar, eu sou meio fanboy dos americanos, então eu sou suspeito pra discutir. Meu esse tema. amigo, Eu acho meu amigo. Eu quero entender o que ele vê nos Estados Unidos, cara. Será que é tipo as bombas da Hiroshima lá, que ele acha muito legal eles ter jogado bomba atômica num país que já tava, tipo, praticamente perdendo a guerra, Segunda Guerra Mundial? O que ele acha muito legal? Tipo, o bombardeio em Laos, é isso? A guerra do Vietnã, ele acha legal? Tipo, fanboy dos Estados Unidos, velho. Pelo amor de Deus.
Acho que sem os Estados Unidos, Num país sério, esse cara não podia entrar na política. o mundo já teria caído em desgraça, velho. Mano, o mundo tá em desgraça por causa dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, velho. Acho que o sustentáculo do Ocidente é os Sustentáculo, mano. Estados Unidos. Sem a gente, a Rússia e a porra da China teria feito sopinha de letras dessa porra aqui, velho. Mano, não é possível, velho. Não é possível, cara. A China não invade nenhum país desde que ela fundou a República Socialista. A União Soviética não invadiu nenhum país em toda a sua história. A Rússia agora foi invadir a Ucrânia. Por que que ele acha que eles são um perigo, gente? Por quê? Não faz sentido nenhum. Como que esse cara é historiador, mano? Ele comprou o diploma dele. Não é possível, velho. Em contrapartida, tipo, os Estados Unidos lança bomba em tudo quanto é lugar. Os Estados Unidos tomou de assalto o mundo. Tem mais de 200 bases militares espalhadas pelo mundo. Como que ele acha que, tipo, os Estados Unidos mantém a paz mundial, velho? Que ameaça é essa que os Estados Unidos está combatendo? Pode ser. É um equilíbrio de forças. Equilíbrio de forças, mano. Quem que é tão forte quanto os Estados Unidos? Quem tem tantas bases militares no globo quanto os Estados Unidos? Não tem equilíbrio de força nenhum. Os Estados Unidos tomou o mundo de assalto. É isso. A gente tem uma arma apontada pra nossa cabeça. Caraca, velho. Eu não odeio os americanos, nem a cultura É muita ideologia na cabeça, né? Ele tá assistindo muito filme do Rambo. americana, entendeu? Não, imagina. Não, é sério. É que tem uma diferença entre você entender que a cultura dos americanos é legal, eu gosto, eu adoraria morar nos Estados Unidos, inclusive, planejo um dia passar uns anos lá morando lá, gosto da cultura que eles fizeram, a liberdade de expressão que eu defendo tanto foi um conceito desenvolvido e promovido pelos americanos, entendeu? Como se lá tivesse muita liberdade de expressão, né? Tipo, vai lá fazer um protesto antirracista pra você ver o que acontece. Liberdade de expressão é pro branco, hétero, cis, burguês, aí tem liberdade de expressão. Pra população periférica lá, meu amigo, é bala. É isso que tem, não tem liberdade de expressão nenhuma, tá? Então eu tenho profunda admiração de vários aspectos da cultura americana. Agora, a gente tem que separar a cultura americana pro povo deles da relação dos Estados Unidos com quem não é o povo deles, entendeu? Os Estados Unidos, desde 1990, ele invadiu mais de 100 países. Boa, Monark. Pelo menos essa, hein? Desculpa, esse número não é correto. Ele iniciou mais de 100 conflitos militares. Ele matou centenas de milhares de pessoas no Oriente Médio. Ele derrubou regimes em todos os regimes cantos. Ditatoriais. É muita ingenuidade, né? É muita ingenuidade, né? Puta que pariu, mano. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, tipo, pra derrubar um regime ditatorial. Não foi por causa do petróleo, tá? Não foi por causa do petróleo. Não, me aponta aí quantas democracias foram derrubadas pelos americanos. É engraçado que todos esses regimes ditatoriais acabaram, por sorte, estavam sentados em imensas reservas de petróleo. Imensas! É claro, mano. Puta que pariu, velho. E tipo, engraçado que ditadura pra eles é tudo que não é do Ocidente, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o golpe da Dilma pra quê? Pra pegar petróleo pros Estados Unidos, pra entregar o nosso sistema petrolífero pros Estados Unidos. Mas como aqui é Ocidente, eles não conseguem falar que é uma ditadura. Mas no Oriente lá é fácil, né? Você não precisa ir pelas nuances. Você pode mandar a galera lá e falar assim, pra levar a democracia. Puta, é difícil, mano, concordar com o Monark, velho. Mas o Fernando Holliday é muito ruim, cara. É muito ruim. O papo do petróleo de novo. Não, você acha que petróleo não meve? Não é possível um negócio desse. Ó, não. Robert, Eu vou dar o exemplo, prático aqui. Vou dar o Ah. exemplo prático aqui do Iraque. Todo mundo fala do Iraque. Claro, a CIA tinha relatórios de inteligência dizendo que a porra do Iraque tinha armas nucleares. Aham. Caralho, mano. Como se a CIA fosse um órgão independente do governo, né? Não foi o governo que pediu pra CIA elaborar esse relatório, né? E depois se provou totalmente infundado o relatório, cara. Puta que pariu. E outra, foda-se se eles têm bomba nuclear, foda-se se eles têm arma nuclear. Os Estados Unidos não tem? Porra, mano. Agora só eles podem ter. Caralho, mano. Esse Fernando Holliday é muito ruim, cara.
puta que pariu, velho. Se a minha agência de inteligência diz que um caralho de um inimigo, ditador, pode ter armas nucleares escondidas, eu não vou fazer nada. Peraí, Eu vou ficar aqui de braços cruzados. Ah, não. Pode ser que tenha, mas como é só um relatório de uma agência de inteligência, eu vou ficar de braços cruzados. Não vou... Não é um relatório de uma agência de inteligência. É o meu próprio relatório, mano. A CIA não é um órgão à parte do governo americano. Caralho, mano. Não é possível que ele seja tão burro assim, cara. fazer. Claro que não, invade essa porra. Invade essa porra, tipo, mano. Nossa, não acredito, cara, que eu tô escutando isso. Holiday, calma, você tá sendo bem ingênuo, de verdade, cara. Tá, não, mano. É sério, você tá sendo muito ingênuo, Impossível. cara. Primeiro que você dê alguma credibilidade pra CIA. Ah, não. É simplesmente a maior e melhor agência de inteligência do mundo. A maior e velho. melhor, tá ligado? Tá de sacanagem comigo, Não, né, eu não mano? tô Você de tá de sacanagem, velho. Holiday, Eu o não que você tô de acha que a sacanagem. CIA faz, cara? Protege os Estados Unidos, que por sua vez protege o Ocidente, velho. Não, você tá de Eu sacanagem. tô falando Você muito acredita mesmo sério. nisso? Essa é a sua visão de Acredito. mundo? Exatamente, Então tá velho. bom, É cada um sério. acredita no que quiser aí, É sério. Mano, eu não tô acreditando que o Monark achou alguém mais burro que ele, cara. Sério, não tô acreditando nisso. Não, eu acho ingênuo pra caralho. Inocente Não, máximo. eu esse acho que pensamento o aí. negócio é o seguinte. A CIA, ela Acelerar tem um como pouco principal porque, né, objetivo tá difícil. proteger e garantir a sustentação Aham, da América. igual o STF tem como principal objetivo proteger a Não, Constituição, mas é cara. diferente. Não é diferente. É a Sem os mesma Estados coisa. Unidos, o Ocidente não sobrevive. É o sustentáculo assim. Meu Deus, como assim, velho? Tipo, como se todo mundo estivesse no mesmo barco, como se os Estados Unidos não, tipo, explorasse o próprio Ocidente, tá ligado? Essencial do Ocidente, pô. Você tira os Estados Unidos, não sobra nada. Bom, vamos supor que os Estados Unidos suma. Desapareça. Fudeu. Fudeu. Todo mundo Fudeu para de por quê, funcionar. mano? Fudeu por quê? O que que vai acontecer sem os Estados Unidos, mano? Nossa, mas é tipo, tem um... Mano, é muito fanboy, velho. Que não existe Ditadura os- geral. A China domina essa porra aqui, ó, num estalar de Não, dedos. tudo bem, geopoliticamente vão ter muitas guerras pra estabelecer a posição de Não, dominância. mas as duas únicas forças grandes o suficientes que restam são grandes ditaduras. É a Rússia e a China. Grandes ditaduras, velho. A Índia, que é uma democracia, pelo a maior amor de democracia Deus, do tá mundo. de sacanagem. Agora é você que tá de sacanagem com a minha cara. Por que a Pelo China amor não é? de Eles Deus. têm A 1 bilhão de Índia. pessoas, porra. A Índia, fala sério. Eles têm bomba atômica. Ah, pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira. A Índia não é um país foda? Mas, pô, tu tá falando que a CIA realmente não faz mutreta. Não tô dizendo que não faz. Eu tô dizendo que as mutretas que ela faz... Qual país que os Estados Unidos entrou pra pôr democracia virou uma democracia? Qual país que ele entrou, que quando ele entrou era uma democracia? Mas ele não entrou pra transformar em democracia? Não. Pera aí, você argumentou. Não. Ah, ele primeiro faz essa propaganda de que aquele país não é uma democracia justamente pra poder entrar. Óbvio que ele não vai entrar numa democracia, senão ele perde o apoio da Europa, perde o apoio da opinião pública, né? Então ele tem esse cuidado de, tipo, pelo menos primeiro transformar a narrativa pra dar uma desculpa depois, né? Mas, mano, é tudo sobre interesse econômico. Não. Não, você argumentou Eu que não disse era que petróleo. ele... Você falou que não era petróleo, que Eu era por disse que ele democracia. nunca destruiu uma democracia. Não. Como nunca destruiu não, uma né? democracia. Brasil foi destruído. A gente teve ditadura militar com o apoio dos A gente americanos. tava às vésperas de um golpe da União Soviética aqui. Um golpe da União Soviética. Aí, tipo, é melhor ter um golpe dos Estados Unidos, tá ligado? Puta que pariu, O Jango velho. era um instrumento da União Soviética. Essa guerra Um instrumento, que é mano. complexa, mas É. falar que os Estados Unidos promove... Os Estados Unidos já derrubou vários países da América Latina por causa que ele tinha uma empresa de frutas e ele queria vender banana pra caralho. Não, ele não derrubou regimes democráticos. Ele, no máximo, apoiou movimentações internas do país para impedir outras ditaduras. Foi isso que aconteceu. Como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Argentina, como não tem aconteceu essa no visão Chile, de etc, Estados Unidos etc. bonzinho assim, não, cara. Não é que é bonzinho, é que para ele se proteger, ele precisava evitar que a União Soviética chegasse na América Latina. A maneira que ele achou de impedir isso foi justamente apoiando esses movimentos internos. Holiday, A questão é, um movimento não é de que os proteção, Estados Holiday, Unidos... É um movimento de ataque. Não é que os Estados Unidos têm uma grande visão de proteger a democracia no Ocidente. É que para se proteger e, portanto, para proteger a sua democracia, ele interfere no exterior. Só que essas interferências, elas acabam sendo positivas. Eu não consigo enxergar uma interferência americana negativa. Uma. Nossa, Holiday, Não por favor, enxergo. cara. Uma vai- interferência cara, americana negativa. cara, Mano, eu tô falando. entra na Eu não Wikipédia lá, velho. Entra na Wikipédia, mano. Tem uma lista de países que se fuderam por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nenhum dos lugares que ele passou deixou uma reconstrução. Ele só trouxe desgraça para todos os países. Só isso que os Estados Unidos levou. Ele não levou nada de bom. Me fala um país que os Estados Unidos não deixou o país
em miséria. Me fala um país que eles invadiram e não deixou em miséria, gente. Pelo amor de Deus, velho. Não é possível, mano. Onde que ele estudou? É Mackenzie, né? Cara, se você estuda na Mackenzie, sai agora pra não ficar que nem esse cara. Primeiro que isso é fisicamente impossível. Que um país, qualquer que seja, em todas as interações geopolíticas, só vai causar algo positivo. Primeiro que isso é fisicamente impossível. A questão é, os efeitos negativos não superam os Bicho, positivos. a gente tá quase na Terceira Guerra Mundial. E vai dizer que a culpa é dos É Estados Unidos. claro que é! Pelo amor de Deus. A culpa não é de um maluco que tá dominando a Rússia e acha que ele tem que ser dono de todos os países ao redor dele. A OTAN Ah, o Putin só acordou um dia e falou, não, eu vou dominar tudo, né? É engraçado, é tipo, mano, querendo ou não, é um tipo de preconceito, tá ligado? Que, tipo, só no Oriente tem gente ruim, só o Oriente pensa em dominar as coisas, né? Puta que pariu, velho. avançou sobre território. Ah, não, você vai vir com esse papo. Mas não avançou, é mentira esse papo? Eu tô mentindo pra Para você? com isso. Mas eu tô A mentindo. OTAN não é uma ameaça à Rússia. Não. Não, só foi criada pra isso. A OTAN só foi criada pra invadir a Rússia. E não é uma ameaça à Rússia. Puta que pariu, velho. O que que é a OTAN, então, se não é pra isso? Claro que não. Eles fazem exercício militar. Cara, a toda OTAN não hora. pode ter novos membros, é isso. É proibido a OTAN ter novos A membros OTAN agora. é uma aliança Foi um acordo que foi feito que a OTAN não avançaria, tá ligado? E aí tá avançando e tá dando merda, mano. Você quebra um acordo que você faz, tipo, com a Rússia, mano. Você quer que a Rússia fique quieta, velho? militar. Quanto mais membros ela tem, mais ela domina o mundo. É pra se Não. proteger e Se proteger, velho. proteger a Europa. É claro que Para é. os Estados Unidos se proteger, ele tem que invadir o Iraque, 200 milhões de quilômetros de distância dele, cara. Você acredita mesmo nisso? Tinha um relatório. Ah, então Tinha um pronto. relatório. Se um cara engravatado, burocrata da CIA, fala que pra você comer cocô, é pra comer cocô. Porra. Não, cara, você não pode ter um pensamento tão... Você tá idealizando... Caralho. Idealizando. Não é ideologizando. É idealizando. Você tá idealizando esses órgãos burocráticos. Por exemplo, você vê o Brasil. Tem algum órgão burocrático aqui no Brasil que você tem plena confiança? Não. E por que você tem plena confiança num órgão burocrático de um outro país? A questão não é a confiança na CIA. A Você questão tá é... confiando que aquelas informações eram verdadeiras e que Não, elas não foram eram tomadas- verdadeiras porque o Iraque não tinha a porra de uma bomba atômica. Então Mas o por meu que a ponto CIA, é... esse super órgão pica, falou que tinha? O meu ponto é, Eles vale erraram, a eles porra erraram. do risco, velho. Vale. Entre o Iraque ter uma bomba atômica e invadir o Iraque pra conflito, tu invade aquela porra, velho. Eu não quero saber se ele tem uma bomba atômica quando ele for usar aquela merda. Então invade. Porra. Bom, então invade o Brasil também, se a gente quiser fazer uma bomba atômica. Aí Por que tá não? viajando. Por que não? O Brasil poderia usar bomba atômica? Mas ele O não Lula tem no presente- bomba o presidente- atômica. Mas se a gente quisesse fazer, os Estados Unidos estaria justificado em invadir o país. Não, porque nós Então não por que que- representamos uma E ameaça. por que o Iraque representava uma ameaça? Se tivesse uma bomba atômica, sim. Tipo, a verdade que você tem que ignorar é que eles sabiam que não tinha porra nenhuma de bomba atômica. Devil's in the detail, inward inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi.
exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem, força, valentia. Desculpa, galera, não tanquei, mano. Não tanquei, mano. É muita abobrinha, velho. Não dá, mano. Não dá. Não dá, mano. Tá que pariu, velho. Como que alguém pode votar no Fernando Holliday, mano? Caralho, mano. Tem um trecho que ele fala que os Estados Unidos levou os valores ocidentais pro Vietnã, que foi coisa boa, um papinho de nazi. Puta que pariu. É, mano. Não dá pra tancar, mano. Não dá pra tancar, mano. O cara tipo, precisa de um psicólogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Devia, tipo. É que a história não tem. A disciplina de história não tem um conselho, né? Mas deviam caçar a carteirinha dele de. O diploma dele, mano. Pelo amor de Deus, velho. Muito ruim, velho.